O homem, quando bateu a cabeça no chão, seu pescoço entortou e ele ficou com o corpo suspenso e, devido ao impacto no cérebro, seus dois olhos se espirraram para fora. Meu Saiu. Deus. E nisso, meu esposo saiu, nós fomos para a casa que a gente morava, meu esposo foi na frente, eu fui com o meu filho depois. E no meio do caminho, meu esposo encontrou um pedreiro, conhecido nosso. E ele disse assim: Wellington, você não tem nenhum serviço para me fazer nesse final de semana? Eu estou aqui parado, sem fazer nada. Meu esposo disse: olha, eu tenho um telhado lá em casa para terminar. Só que no momento eu estou sem condições para pagar. E ele disse: não, Wellington, fica tranquilo, tá com você, tá garantido. Depois você me paga. Amanhã eu vou lá e ainda vou levar um ajudante para ajudar. E nisso, meu esposo chegou em casa, me contou, eu fiquei numa felicidade, né? Porque eu estava doido para ver a casa terminar logo. Uhum. Quando foi no domingo, a gente foi para lá cedo, umas 8 horas, a gente já estava lá na construção. E quando deu meio-dia, o pedreiro ainda não tinha chegado. E o meu esposo disse: Adriana, não vem não. Falei: não, ele disse que vem, ele vem, vamos esperar porque ele vem. Quando deu 1 hora da tarde, ele chegou. Quando ele chegou, ele disse: rapaz, eu pensei que vocês nem estavam mais aqui, porque foi difícil achar um jovem para trabalhar fiado para receber quando vocês tivessem condições. Mas eu encontrei esse jovem valente aqui e ele vai ajudar aqui quando você estiver podendo pagar. Ele espera. E ali a gente ficou numa felicidade. E aí o pedreiro e o ajudante foram para o alto do telhado e eu e meu esposo embaixo para levar a telha para ele. E a gente optou pelas telhas 366 de Eternite, pela condição, né? E aquelas telhas, a maiorzona, bem grandona, pesada. E nisso o ancião da igreja, o irmão Assis, ele falou para a esposa dele: meu bem, eles vão trabalhar lá, ficaram sem jeito de avisar, me dá aí uma roupa aí que eu vou lá para ajudar eles também na obra. E quando a gente está ali naquela luta, sem saber como que a gente vai subir uma telha grande, pesada, ele parou lá e: eu sabia que vocês iam mexer aqui hoje, eu vim para ajudar. E meu esposo: oh, glória a Deus. E ali meu esposo subiu para o andaime e ficou eu, né, e o meu ancião lá, irmão Assis, para pegar a telha e a gente entregar para o pedreiro e o ajudante lá em cima. E a minha casa, irmãos, quem foi lá sabe, conhece, a minha casa ela dá quase 5 metros de altura, a parte mais alta. E eles estavam na parte mais alta da casa. E no fundo da minha casa tem um poço de ventilação de um beco de mais ou menos 1 metro. E naquele momento em que eles estavam lá em cima, o pedreiro e o ajudante, meu esposo no andaime e eu e o irmão Assis aqui para subir essa telha, eu só vi a hora do vulto que o pedreiro caiu de lá. Meu Deus. E meu esposo tem 1,80 de altura e esse pedreiro ainda é maior que o meu esposo. E quando ele caiu de cabeça no chão. E ele caiu nesse beco de 1 metro e ele ficou com o corpo suspenso. Quando ele bateu a cabeça no chão, afundou o chão, devido ao peso, o impacto. E aí o irmão Assis soltou aquela telha ali, eu e meu esposo segurando ali, foi lá. Quando ele voltou na porta do quarto, ele disse: o homem morreu. Eu soltei aquela telha na mão do meu esposo escorou na parede, ficou segurando ela ali. E eu fui correndo olhar. Quando eu voltei, que eu vi a cena, eu assustei. Meu filho, que estava lá, traumatizou quando viu aquela situação. O homem, quando bateu a cabeça no chão, seu pescoço entortou e ele ficou com o corpo suspenso e, devido ao impacto no cérebro, seus dois olhos se espirraram para fora. Saíram mais ou menos isso aqui, os dois olhos deles esbugalhou para fora, saiu. E meu filho, quando viu aquilo, meu filho ficou assustado. E eu puxando ele para não ver. E o irmão Assis foi lá, feriu, falou: o homem morreu. E ali eu entrei em desespero. E eu chamei o nome dele uma vez, chamei duas, chamei três, e aquele homem ali sem vida. Irmão Assis correu pegando o telefone para ligar para SAMU. E eu ali naquela aflição, aí eu me lembrei dos Salmos de Davi. Eu elevei meus olhos para o alto, de onde sempre vem o nosso socorro. Porque o nosso socorro, irmãos, vem desse Senhor que fez os céus e que fez a terra. O salmista vai dizer nos Salmos que na angústia ele clamou ao Senhor, o Senhor o ouviu. Então, no momento da aflição ali, eu clamei a Deus e eu comecei a falar com o Senhor, olhando para o céu. E aquele homem lá, sem vida, e eu aqui olhando para o céu, eu comecei a falar com Deus e eu comecei a dizer: Senhor, eu nunca te vi com os meus olhos e eu não preciso ver para saber que o Senhor existe.
porque eu sinto a tua presença ardendo dentro de mim. Eu sinto a tua presença dentro do meu ser. E aqui, Senhor, eu estou clamando a ti pela tua misericórdia, porque eu e meu esposo, nós lutamos para dar bom testemunho na tua obra, nesta cidade por onde passamos. E o que não vão dizer quando sair a notícia que este homem morreu dentro da casa dos teus servos? E eu disse, Senhor, tenha misericórdia de nós e tenha misericórdia deste homem que ainda não conhece a tua palavra. Naquele momento, irmãos, meu coração parecia que ia sair pela boca. Deus disse assim, põe as duas mãos sobre ele e chame o nome dele pela 4ª vez. Irmãos, aquilo ecoou dentro de mim. E eu fui em direção do corpo daquele homem já glorificando a Deus. E quando eu cheguei, ele com o corpo suspenso, o pescoço torto e os seus olhos para fora, quando eu coloquei as mãos sobre ele, e quando chamei o nome dele, os olhos entraram. Ele olhou para mim, Deus ressuscitou na hora. E aquele homem respondeu com vida. Irmã Assis, quando ouviu aquele homem conversando, ele veio correndo. E quando ele chegou ali, ele disse, o que aconteceu? Eu disse, Deus ressuscitou. Porque o Deus que nós servimos ainda ressuscita, ainda cura enfermidades. O Deus que nós servimos ainda trabalha em favor dos seus. Não tem nada impossível que esse Deus não possa fazer, que esse Deus não possa resolver. É o mesmo Deus que abriu o caminho no meio do mar para que o povo passasse. É o mesmo Deus que enviava maná como sustento para o seu povo na terra. É o mesmo Deus que eu e você servimos nos dias de hoje. Ele não mudou, ele ainda é o mesmo que nos ama, que cuida nos mínimos detalhes. E naquele momento o irmão Assis já tinha ligado para a SAMU. Quando a SAMU chegou, quando ouviu a situação de onde o homem havia caído, ali eles ficaram perplexos com tudo aquilo que estava acontecendo, colocou ele sobre a maca e levou para a UPA. A gente passou na casa daquele pedreiro para buscar a esposa dele com os documentos. E quando a gente chegou ali, irmãos, a gente ficou aguardando. E aí, de repente, veio de lá de dentro, né, alguém dar o diagnóstico para a esposa dele. E disse, olha, tá aqui o raio-x. E ele quebrou uma das costelas. Mas, pela forma da qual nos foi narrada os fatos, nós estamos temerosos pelo resultado. Vamos repetir novamente os raios-x. E ali eles voltaram e a gente ficou ali, estava dando o horário do culto. E eu disse para meu esposo, Wellington, vai para a igreja buscar uma palavra. Porque quebrou uma costela, pode perfurar um órgão interno. A situação pode agravar. Esse homem tem que ir para o HO em Barreiras, porque ali em Luiz Eduardo agora que vai estar terminando o nosso hospital ali. E ali meu esposo foi para a igreja, eu levei meu filho para casa. Estava muito assustado porque ainda não tinha conseguido processar toda a imagem daquele homem com os olhos para fora ali. Até hoje ele fala que lembra daquilo como que se fosse vendo neste exato momento. E ali eu fui para casa com meu filho, meu esposo foi para a igreja. E meu esposo naquela aflição, querendo uma resposta, um sinal, uma palavra. E Deus não disse nada. Meu Deus. E dava oportunidade, um outro ia, né? Na hora da testemunhança, um ia, outro ia, no cantar dos hinos, e nada. E aí na hora da palavra, também Deus não falou nada referente à causa. E aí quando meu esposo estava naquela aflição ali no culto, ali quando terminou, meu esposo fez a última oração na igreja, de agradecimento. Agradeceu pelo culto, agradeceu por tudo. E ele disse assim, Senhor, eu sei que esta oração é de agradecimento, mas em comunhão com a tua igreja eu ainda vou pedir, porque a tua palavra diz que o Senhor tem anjo no céu e tem anjo na terra. Envia um anjo naquele hospital, liberta aquele homem de tudo o que está acontecendo e nós vamos glorificar o teu nome na terra. Terminou o culto, os irmãos vieram perguntar quem estava no hospital, o que aconteceu, ali no Mimoso 2. Meu esposo contou rapidamente ali para alguns irmãos e logo os irmãos foram também para a UPA. E meu esposo passou em casa para me buscar. Quando eu cheguei na UPA com meu esposo, já tinham carros de irmãos lá que estavam dando apoio e também querendo saber o que havia acontecido. E aí, nesse momento, eu já cheguei, já fui entrando. Cadê o homem que caiu de cabeça do telhado?
E o pessoal ali, sem entender, assustado, disse: acabou de receber alta e Meu já Deus, foi para glória a casa. Deus. Este é o Deus que nós servimos. Ali nós reunimos, fomos para a casa dele. Quando chegamos lá, ele estava sentado numa caminha de solteiro na sala, brincando com seus 2 filhos. E eu já cheguei Glória. perguntando o que aconteceu. Ele disse: dona Adriana, não sei, tá o primeiro raio-x costela quebrada, tá aqui o segundo raio-x, tudo colado, tudo intacto, tudo no lugar. E Oh, eu não estou glória. sentindo nada. E eu estou aqui glorificando a Deus nesta manhã. Meu Deus, gente, que forte. Deus é fiel.